Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso NAIM para usuários de MySQL. Na última aula, pessoal, começamos a verificar um fluxo que tem como intuito importar um relatório TXT proveniente de um sistema ERP para o nosso banco de dados no MySQL. Vamos continuar então, pessoal, a verificar o nosso fluxo? Bom, vamos começar da onde paramos, que é no Node de importação de TXT. Lembram-se que nós perdemos um bom tempo vendo as funcionalidades desse Node na última aula? Então vamos ver qual é o resultado dessa importação. Então vou clicar com direito, File Table, vou maximizar a minha janela. Então aqui, pessoal, como resultado, temos o nosso relatório de vendas já importado para o NAIM. Mas, se descermos um pouco mais, veremos que temos aqueles dados de cabeçalho no meio do nosso relatório. Então, pessoal, para não importar essas sujeiras para o nosso banco de dados, nós temos que construir um fluxo aqui no NAIM para retirar essas linhas indesejáveis. Então eu vou fechar aqui o meu relatório de vendas e nós vamos para o próximo Node, Row Filter, que é justamente para isso, para retirar essas sujeiras de cabeçalhos. Vamos verificar então como eu configurei esse Node? Gostaria de lembrar aqui, pessoal, que há diversas formas de se retirar essas linhas. Inclusive, vocês podem comentar aqui na nossa aula algumas dessas formas, caso vocês tenham alguma outra ideia diferente da minha, ok, pessoal? A minha ideia foi a seguinte, foi utilizar o campo faturamento, que contém o valor de venda, como campo a ser filtrado. Abaixo eu tenho três opções de filtro. É por um valor padrão, mais aconselhado quando eu estou utilizando um campo do tipo texto. Neste campo, eu poderia digitar o valor padrão que eu quero filtrar, ou até mesmo utilizar um caractere coringa. Por exemplo, se eu selecionar aqui uso de valor padrão, poderia colocar aqui um asterisco que designa contém e escrever algum texto entre asterisco. No caso, aqui ele ia filtrar como contém. Lembrando que para utilizar um caractere coringa, eu tenho que selecionar essa parte aqui de baixo, contains wildcards. Bom, vou desmarcar aqui, limpar esse filtro e voltar ao nosso filtro anterior. Ainda nesse campo padrão, pessoal, eu poderia também utilizar algumas regular expressions para filtrar aqui neste campo. Lembrando que para utilizar essas expressões regulares, eu tenho que marcar essa opção de regular expression. Aqui também, pessoal, tem a opção de diferenciar maiúsculas de minúsculas. Mais abaixo, pessoal, eu tenho a segunda opção mais indicada para o nosso caso, que é por range de valor. Então, no caso, o que eu fiz aqui? Como sei que nem nos campos com os textos de cabeçalho e nem nas linhas em branco estarão dentro de um range de valor, eu defini um filtro através de um range de valor. Então eu coloquei aqui, filtrar todas as linhas que estejam entre menos 9.999.000 e até 9.999.000. Dessa forma, ele vai desprezar em meu filtro todas aquelas sujeiras de dados, tanto linhas em branco, linhas com texto, etc. Como última opção, pessoal, também poderíamos escolher para filtrar somente as linhas que estão em branco. Aqui à esquerda, pessoal, também tem algumas opções muito importantes. A primeira opção está configurada para filtrar tudo que for verdadeiro dentro dos critérios que estabeleci aqui à direita. Agora, se eu querer filtrar tudo que não esteja
no critério que eu estabeleci ao lado, seleciono essa opção Exclude Rows by Attribute Value, ok? Há também mais abaixo a opção de filtrar por um número de linhas ou de ID de linhas. Bom, pessoal, vamos continuar então. Eu vou dar OK aqui, vou executar, vamos ver o resultado desse filtro. Clicar com o direito, linhas filtradas, maximizar. Como resultado, pessoal, se eu descer um pouquinho, podemos ver que já não temos mais aquelas linhas com cabeçalhos e linhas em branco. Todas essas linhas de sujeira foram excluídas pelo nosso filtro. Então aqui essa tarefa já foi concluída. Vou fechar o meu relatório de dados filtrado. No próximo Node, pessoal, estou convertendo os campos de data que foram importados como string no Node FileReader. Lembram que eu importei a data da venda como string para não dar erro de importação? Então, agora eu vou corrigir esse campo e convertê-lo como data. Então, vamos entrar na configuração desse Node, vamos ver como ele funciona. Duplo clique. Entrando aqui na configuração dele, pessoal, temos a opção de selecionar os campos que queremos converter. Ou seja, os que estão no bloco em vermelho não serão convertidos e os que estão no bloco em verde serão convertidos. Mais abaixo, pessoal, temos a opção de adicionar uma nova coluna ou substituir a existente. No caso, como não quero novas colunas no meu relatório, só quero converter o campo data da venda, vou selecionar substituir a existente. Abaixo, o novo tipo de dado do campo. No caso, eu selecionei como date. Mais abaixo tenho a nossa localização, Brasil, e ao lado eu escolhi o formato que desejo manter. No caso, dia a dia, barra mês, mês, barra ano, ano. Poderia também, pessoal, ao invés de selecionar o formato aqui por essa opção, apertar nesse botão Guess Data Type and Format. Aqui ele já identificaria o formato automaticamente do meu dado. E por último, a opção de parar a execução do fluxo em caso de erro. Vou dar OK aqui e vou executar o nosso Node. Executado, clico com direito, vamos ver o nosso resultado. Agora, pessoal, podemos ver que do lado no nosso campo de venda já está com o tipo correto. Veja que tem um calendário do lado do nosso campo data da venda. Então vamos fechar aqui. E o próximo Node, aqui o nosso Counter Generation, que dispensa apresentações. Eu só vou somente executá-lo, porque nós já vimos ele na aula anterior. Ok? Ele executou para gerar o ID sequencial. E no próximo Node, eu tenho aqui o column rename, que é o Node que vamos utilizar para renomear o ID da chave primária gerado pelo Counter Generation. Se eu dar duplo clique aqui, veremos que ele está renomeando a coluna Counter para ID de faturamento. Dou OK e vou executar. Vamos ver como ele ficou? Direito, vou maximizar. Agora eu tenho um campo chamado ID de faturamento. Bom, pessoal, agora temos todos os campos do nosso relatório de vendas para importar para a nossa tabela de faturamento. Vou fechar aqui, vou no Debug Search, que vocês já conhecem, só um duplo clique. Vocês vão ver que aqui eu já coloquei todos os campos, selecionei a tabela de faturamento para incluir os dados. Dou um OK, agora é só executar. Reparem que esse Node ele está com um ponto de exclamação, ou seja, ele está como não configurado. Eu não consigo executá-lo da forma como está. Daí, olhando um pouquinho para a minha esquerda, eu vejo que o meu Node de conexão ele também está com um ponto de exclamação. Provavelmente foi porque a minha conexão caiu com o MySQL. No caso, eu só vou resetar o Node de conexão. Agora vou executar todos os nodes de uma vez por esse botão verde de executar todos os nodes. Clico aqui. Bom, pessoal, Node executado.
Vamos ver no MySQL como ficou esses dados inseridos na tabela de faturamento? Bom, lembrando aqui que nossa tabela de faturamento não continha dados, então eu vou atualizar aqui o nosso select no MySQL. Agora, pessoal, podemos ver todos os dados de nosso relatório de vendas. Agora, pessoal, se essa for uma tarefa que eu tiver que executar mensalmente, o único trabalho que eu terei é de executar o relatório no sistema, exportar o relatório para um TXT, apontar o file reader para o nosso relatório TXT e apertar o executar todos os nodes no Nime, que ele vai automaticamente importar todos os dados do relatório para a nossa tabela de faturamento. Até a próxima, pessoal!